Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar, e não ouve o relatório. Com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos agora para a nossa quarta lição deste trimestre, em Mateus capítulos 8 e 9, os milagres de Jesus. Nossos objetivos com esta lição temos aqui elencados: compreender que o reino de Deus se manifesta pela fé, compreender que só Jesus pode extinguir o pecado e seus efeitos através da fé, reconhecer que cabe à igreja manifestar o reino até que Jesus volte. Esta lição, ela abre uma oportunidade de interação com os nossos alunos. Oportunize aos seus alunos contarem algum milagre, algum agir de Deus sobrenatural na vida deles ou de alguém que eles conheçam. E certamente os resultados serão maravilhosos. Afinal, nós vivemos num tempo de apostasia, de incredulidade, um tempo em que as pessoas parecem que esqueceram que Deus ainda faz milagres hoje. Muitos grupos evangélicos ou cristãos vivem por aí dizendo que os dons cessaram, que os dons terminaram, que os milagres foram apenas para a época dos discípulos, dos apóstolos. Mas com isso, com esta lição de hoje, nós poderemos oportunizar aos nossos alunos para nos dizerem o quanto Deus tem agido em suas vidas. Passemos então para o nosso textuário, que está em Mateus capítulo 9, versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A verdade prática nos fala que Jesus tem autoridade para perdoar pecados, expulsar demônios, curar toda enfermidade e ressuscitar mortos. A leitura bíblica está no capítulo 9 de Mateus, versículos 18 a 38. Vamos começar então aqui, relembrando que no primeiro circuito, no seu primeiro trajeto na região da Galileia, Jesus tinha curado toda sorte de doenças e enfermidades no meio do povo. Porém, Mateus não dá esses detalhes no capítulo 4. Ele só vai fazer isso nos capítulos 8 e 9. Obviamente, nenhum dos 4 evangelhos relata todos os milagres que Jesus fez. O próprio evangelista João, ele fala no final do seu livro que Jesus fez muito mais sinais e milagres do que os que tinham sido registrados. Aqueles, porém, que tinham sido registrados no seu evangelho, e isso vale para todos os outros, têm um objetivo específico: mostrar o poder de Jesus sobre as doenças, sobre a morte, sobre a natureza, sobre todas as coisas. Portanto, esses milagres vêm mostrar a extensão e profundidade do seu poder de cura, libertação e ressuscitação de mortos. A dimensão prática da autoridade de Jesus, já que em Mateus 7, 29, a sua autoridade era mostrada na questão do ensino. Agora, passa-se da teoria, entre aspas, para a prática. Destacando que em Mateus capítulo 9 temos alguns assuntos que são mencionados apenas por esse evangelista: a cura de 2 cegos, a cura de um mudo endemoniado e o relato da seara e os trabalhadores. Primeiramente, falaremos aqui dos milagres presenciais e à distância.
começando com a cura de um leproso, que está em Mateus capítulo 8, versículo 3. A lepra, naquela época, é o que hoje nós conhecemos como hanseníase. Naquela época, a lepra não tinha cura. A pessoa que sofria de lepra, ela tinha que ir embora da sociedade, ir viver no meio de outros leprosos, pelos vales, pelos campos, e dessa forma sobreviveria naquela existência miserável. Enquanto isso, a sua pele, suas orelhas, nariz, dedos iam caindo pouco a pouco. Era uma doença tão severa que era vista como castigo de Deus. No Antigo Testamento, há várias ordens sobre como a pessoa leprosa deveria agir. E o que nós temos registrado mostra que era uma existência miserável. Um leproso, porém, se aproxima. Jesus toca nele. Gente, isso é muito importante. Os leprosos nunca poderiam ser tocados. Tudo que eles tocavam, um banco de madeira, um tecido, era imediatamente descartado. E Jesus não somente estende a mão na direção daquele homem, mas toca nele. Vocês podem imaginar qual deve ter sido a reação das pessoas ao verem isso? Um misto de talvez horror e repugnância. Este homem está quebrando a lei, está tocando num leproso. A lei proibia fazer isso. Somente alguém que era maior do que a lei poderia fazer isso. E imediatamente, no mesmo instante, aquele homem ficou limpo da sua lepra. Nós só podemos imaginar qual deve ter sido a reação das pessoas. O poder de cura do Senhor Jesus sendo exercido sobre todo o corpo de uma pessoa de forma imediata, visível a todos que estavam ali em volta, com certeza a uma boa distância, porém o suficiente para perceberem que a cura foi instantânea e não se limitou a uma parte do corpo, mas a todo o corpo daquela pessoa. Imaginem só. E não foi apenas esse leproso que foi curado. Vários outros foram curados. Em Mateus capítulo 11, versículos 2 a 6, Jesus cura de uma vez diversas pessoas. Quando os mensageiros de João Batista vêm perguntar a ele: Tu és o Cristo? Tu és o Messias que deveria vir? Ou nós temos que esperar outro? E a resposta foi dezenas de curas imediatas. Cegos enxergando, coxos, aleijados andando, leprosos sendo curados, surdos ouvindo, mortos ressuscitando. Aos pobres estava sendo anunciado o evangelho. A resposta de Jesus a João Batista era tremenda. O reino dos céus chegou. Aquilo que tanto era profetizado no Antigo Testamento, que todos falaram, inclusive o próprio João Batista, finalmente tinha acontecido. É algo grandioso, algo maravilhoso demais. Aquele Messias que era tão esperado, agora finalmente chega. Os milagres da natureza, extensão e profundidade realizados por Jesus eram provenientes do poder de Deus através dele. Vamos a outro milagre, a cura do criado de um centurião. O centurião era um oficial romano que comandava 100 soldados. Então, este homem tinha autoridade em suas mãos. Autoridade para, se fosse até necessário, exigir, mas ele suplica, ele se humilha a Jesus, porque ele reconhece que a autoridade que Roma lhe tinha delegado não era nada perto da autoridade, do poder que aquele homem simples, com uma aparência comum, um rude carpinteiro da Galileia, estava demonstrando ali. Ele vai até Jesus e suplica, ele pede pelo seu criado que estava em casa, muito sofrendo e atormentado. A Bíblia não relata qual era a sua enfermidade, mas era algo que com certeza levou aquele romano a se humilhar diante de Jesus. Ou seja, o conquistador agora se humilha para o conquistado. Jesus tinha poder para ordenar a cura, e o romano reconhece isso. Não precisa tu ires à minha casa. Diz uma palavra. Não precisa de uma grande oração, não precisa de algo grandioso, apenas uma palavra, e ele será curado. E assim aconteceu. O Senhor Jesus estava então mostrando que o seu poder não conhece limites de distância, limites geográficos. Também estava mostrando que as bênçãos da cura do reino de Deus não eram só para os judeus, mas para todos, inclusive os romanos, que estavam ali dominando sobre Israel. Nós só podemos, assim, ficar imaginando, teorizando
Como isso deve ter causado um grande impacto entre as pessoas, os judeus que assistiam àquela cena. A cura da sogra de Pedro. A Bíblia não relata qual era a sua doença, porém diz que ela estava com uma grande febre, ardendo em febre. No mesmo instante, Jesus tomou-a pela mão, a febre a deixou, ela levantou e passou a servi-los. Talvez preparar um almoço, um lanche, uma janta para eles, mas foi servi-los. Interessante que Jesus não precisou fazer uma mega oração, um grande clamor, ele simplesmente a tomou pela mão. Isso sim é que é unção. É essa unção que nós temos que buscar nos dias de hoje, porque Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou bem claro: aqueles que me seguem farão os sinais que eu fiz, que eu faço, e até maiores do que esses. Então, esse poder continua disponível à igreja, aos crentes, nos dias de hoje. Os dons não cessaram, o poder de Deus não acabou. E se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. O segundo tópico nos fala sobre milagres de libertação e perdão de pecados, começando com a cura de 2 endemoniados, 2 pessoas possessas por espíritos malignos. Em outro dos evangelhos, se não me engano, Lucas, é mencionado um desses endemoniados, apenas um. O certo é que esse um se destacou porque ele manifestou interesse, depois de liberto, de seguir a Jesus. Mas em vez disso, o Senhor Jesus lhe deu uma tarefa: vá e evangelize o seu povo. Anuncie às pessoas o que Deus fez por você. Mas aqui nós vimos que eram 2 endemoniados, 2 pessoas possessas, gadarenos, ou seja, eles viviam na região de Gadara, próximo ali da Judéia e da Galileia. A Bíblia fala que eram 2 pessoas tão furiosas, que amedrontavam a multidão, amedrontavam as pessoas que passavam por aquele caminho. E Jesus, apenas com a sua palavra, expulsava os demônios, libertava as pessoas que estavam oprimidas. Dessa forma, tanto os anjos o serviam, quanto também os anjos caídos, os demônios, o obedeciam e saíam. É muito bom a gente relembrar a libertação que teve de um desses endemoniados, que ele se declara como sendo legião, porque eram muitos demônios. Então veja que esses milagres de libertação eram para mostrar às pessoas que mesmo os espíritos malignos não apenas o reconheciam como filho de Deus, mas também obedeciam às suas ordens. E ainda hoje, quando os espíritos malignos atormentam as pessoas, trazendo sobre elas todo tipo de perturbação, ainda hoje Deus tem este poder para libertar. E nós precisamos liberar este poder. Deixar que Deus nos use para trazer a cura e a libertação para as pessoas. Alguém pode dizer: ah, mas neste episódio da região de Gadara, o povo não creu, o povo não acreditou. Inclusive mandaram Jesus sair da sua região. Isso também é uma forma de lembrar que, por mais que realizemos milagres e prodígios, nem sempre as pessoas irão acreditar. Nem sempre as pessoas irão crer. Porém, isso não importa. O que importa é que o milagre seja realizado, a cura seja realizada, a libertação seja proferida, para que depois ninguém, no dia do juízo, tenha nenhuma desculpa de dizer: eu não presenciei o poder de Deus na minha vida. Passemos então para a cura do paralítico em Cafarnaum, uma cidade que Jesus tomou como sendo a sua base de operações, digamos assim, o seu quartel-general. Tendo crescido em Nazaré, agora ele se muda para Cafarnaum, uma cidade marítima, uma cidade ali na margem do Mar da Galileia, um grande lago, uma cidade pesqueira. E ali havia, claro, muitos doentes, muitos enfermos, mas este paralítico era diferente, porque Jesus não o levantou imediatamente do leito. Em vez disso, primeiramente lhe disse: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Por que Jesus fez isso? Para deixar bem claro que ele não era apenas um mago, um curandeiro, apenas um demiurgo. Não era simplesmente um milagreiro. Ele era muito mais do que isso. Porque, assim como hoje, naquela época se cria o seguinte: só Deus pode perdoar pecados, mais ninguém.
É claro que eu e você podemos perdoar os pecados que alguém tenha cometido contra nós. Se alguém me feriu, me magoou, eu posso perdoar aquela pessoa. Mas eu não posso perdoar o pecado que alguém tenha cometido contra a terceira pessoa. Eu não posso fazer isso. O único que pode perdoar qualquer pecado sem ser o alvo direto dele é Deus. Porque todo pecado que cometemos, em primeiro lugar, é contra Deus. Qualquer coisa que façamos de errado pode até atingir outra pessoa, mas em primeiro lugar atinge Deus. Por isso, só Ele pode dar o perdão completo dos pecados. E foi isso que Jesus fez. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei que estavam ali observando aquela cena se escandalizaram. Este homem está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Então, para que deixasse bem claro que não eram meras palavras o que ele tinha sido feito, ele estava fazendo de perdoar os pecados, porque é muito fácil dizer à pessoa: eu perdoo os teus pecados. Ninguém está vendo isso. Mas para deixar bem claro que o que estava fazendo não era simplesmente falar, ele também cura o paralítico no mesmo instante e aquele homem levanta e anda. Com isso, Jesus estava deixando claro: eu tenho o poder de curar e tenho o poder de perdoar pecados. A única conclusão possível é que aquele homem era Deus também. Era Deus. As multidões glorificaram a Deus que tinha dado essa autoridade, esse poder aos homens através de Cristo. Imaginem só os inimigos de Cristo, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, vendo aquela cena. Como eles não devem ter ficado tremendamente envergonhados diante daquela situação. Se Jesus apenas tivesse falado, perdoados estão os teus pecados, eles poderiam dizer: Deus não perdoou os pecados deste homem coisíssima nenhuma. Isso foi só jogo de cena, foi só jogar para a plateia. Mas para deixar claro que realmente tinham sido perdoados os pecados daquele homem, Jesus o cura no mesmo instante. A cura da mulher com a hemorragia, com o fluxo de sangue. Uma mulher que não há 12 dias, mas 12 anos sofria desta doença, desta hemorragia, desta enfermidade no sangue. Veio varando em meio à multidão e tocou não na sua roupa, mas na beira da sua roupa, na orla das suas vestes. Naquela época, os israelitas usavam roupas com borlas, ou seja, com pequenas bolas de tecido costuradas. Essas borlas representavam os mandamentos da lei. Na língua hebraica, a palavra orla e asa são a mesma palavra. E o que é que isso tem de interessante? Esse fato nos leva a Malaquias capítulo 4, versículo 2, em que o próprio Deus fala que ele viria trazendo cura nas suas asas. Talvez alguém lesse essa profecia e pensasse: Deus virá com as suas asas, de uma maneira simbólica, estendendo sobre nós. Na verdade, ali estava uma mensagem cifrada, havia uma mensagem escondida. Não estava se falando de asas literais, mas das orlas das vestes. Então, quando a mulher faz isso, ela está cumprindo esta profecia. Ela toca na orla das vestes de Jesus e é imediatamente curada. Ou seja, ela estava ali cumprindo esta profecia, talvez até sem saber. Os seus discípulos e as pessoas depois, quando foram analisar esta situação, chegaram a esta mesma conclusão que nós. Ou seja, Malaquias capítulo 4, versículo 2, aponta para uma profecia messiânica. Estava indicando que Jesus era o Messias profetizado no Antigo Testamento. E ao tocar na orla da veste de Jesus, a mulher é instantaneamente curada daquela hemorragia. E para deixar bem claro, Jesus fala àquela mulher: a tua fé te salvou. 12 anos, mas aquela mulher foi curada instantaneamente. Até porque era uma enfermidade que levava aquela mulher a ser discriminada, segregada da sociedade. Ela era considerada imunda, impura. Ela não podia se aproximar das pessoas, não podia, digamos assim, interagir de maneira normal com as outras pessoas. 12 anos sofrendo dessa maneira. E ela foi curada instantaneamente. No terceiro tópico, falam sobre milagres, sobre a morte. Na mesma ocasião em que Jesus cura esta mulher, que há 12 anos sofria, ele estava indo para onde? Para a casa de Jairo, chefe da sinagoga de Cafarnaum, ou seja, um líder local,
uma pessoa de importância, que havia pedido para que Jesus ajudasse. A sua filha estava enferma. Na verdade, ele pensava que estava enfermo, mas a criança já tinha morrido. Enquanto ele foi buscar Jesus, a criança morreu. Ele não sabia disso ainda. A sua fé não era tão forte. Ele precisou que Jesus fosse até a sua casa para atender a sua necessidade. A sua filha tinha 12 anos, a mesma idade que aquela mulher com hemorragia tinha sofrido. Vejam só, no mesmo ano que essa criança nasceu, foi o ano que essa mulher começou a sofrer da sua enfermidade. 12 anos se passaram e ali tudo estava certinho, preparado para que Cristo manifestasse o seu poder. E ao chegar naquele local, o coro de flautistas, como nós chamaríamos carpideiras, as pessoas que estavam ali fazendo as músicas e choros do funeral, elas foram muito contrárias a Jesus. Principalmente quando ele chega e fala para não se preocuparem, a criança não estava morta, estava apenas dormindo. As pessoas riram porque sabiam que a criança tinha morrido. Para elas, para os homens, era morte, mas para Deus era apenas um sono. Então Jesus ordena que aqueles incrédulos saiam ali de perto e ressuscita aquela criança. Ressuscita no mesmo instante. A autoridade de Jesus não depende do tempo, ele é Senhor do tempo. Mais adiante, no Evangelho de João, nós veremos um milagre nesse mesmo nível, quando ele ressuscita Lázaro, que já estava morto há quase 4 dias. Então veja como ele conseguiu mostrar que não apenas tinha poder sobre as enfermidades, mas também sobre a morte. Fala-nos ainda aqui da cura de 2 cegos. Mais adiante nós vamos ver que um desses cegos se chamava Bartimeu, que na verdade não era o nome dele. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Era uma pessoa cujo pai se chamava Timeu, mas o chamavam dessa maneira. Então, esses 2 cegos, eles usam a expressão filho de Davi para se referir a Jesus. Filho de Davi é um título messiânico, é um título do Messias. O interessante é que é a primeira vez que Jesus é chamado dessa maneira em público. Vejam o paradoxo. Apesar de Jesus já ter realizado muitos milagres e prodígios até aquele momento, as pessoas ainda não tinham visto que ele era o Messias. Mas 2 cegos conseguiram ver isso. Por isso chamaram de filho de Davi. Então Jesus pergunta se eles acreditavam que poderiam ser curados, e eles respondem afirmativamente. Jesus toca os seus olhos e eles são curados no mesmo instante. Isso sim é unção. Isso sim é poder. A autoridade de Cristo sobre as doenças. Dessa forma, as pessoas acreditavam ser Jesus o Messias e o confessam publicamente. A cura de um mudo, mas não era um mudo comum, era um mudo endemoniado. Era alguém cuja mudez tinha sido causada não por uma doença, não por um problema biológico, mas por um espírito maligno. Claro que não devemos pensar que todas as pessoas que têm alguma enfermidade, como mudez ou surdez, elas estão naquela condição por um espírito maligno. Nem sempre. Mas neste caso, era. Havia um espírito maligno causando o problema da fala. Era um problema de ordem espiritual. Então, dessa forma, Jesus cura aquela pessoa, ao mesmo tempo expulsa o demônio e com isso a pessoa consegue falar. Com esse milagre, as multidões disseram: nunca se viu tal coisa em Israel. Através desses milagres, Jesus revelou a sua glória. Também mostrou a sua compaixão, mostrou que ele se preocupa conosco. Ele viveu por quase 30 anos entre nós sem operar um único milagre, vendo o sofrimento das pessoas ao seu redor, quem sabe da sua própria família, mas ele aguardou o momento certo, em obediência ao Pai, para começar os grandes milagres que o tornaram famoso na sua época. Mas esses milagres também representam um pouquinho do que virá na consumação dos tempos, quando toda a criação será restaurada. Não haverá mais doenças, não haverá mais morte. Tudo que nós conhecemos como sofrimento e dor deixará de existir para sempre e não nos lembraremos mais de nada disso. Concluímos aqui com a nossa aplicação pessoal. O Filho de Deus está em seu trono nos céus, regendo seus filhos, sua igreja.
Ele tem autoridade para perdoar pecados, realizar curas, libertações e operar maravilhas. E você que está nos ouvindo nesta aula, neste resumo da lição, se você crê, Cristo pode operar ainda hoje na sua vida e na sua família, curando as suas enfermidades, ressuscitando mortos, realizando milagres e prodígios, pois ele disse que tudo é possível ao que crê. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Visite a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições. Que Deus nos abençoe e que você continue a ser um aluno assíduo da escola bíblica dominical. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.